novelas estão no ar desde o início das transmissões televisivas no Brasil, moldando profundamente a sociedade e o mercado de consumo. As produções têm refletido e influenciado aspectos da vida cotidiana, estabelecendo tendências que vão desde a moda até o comportamento social. Estamos falando do Leblon de Manuel Carlos. Ele tinha uma maneira de trabalhar que eu gosto muito, que é chama uma conversa na casa dele, aí ele fala do tudo, o que ele pensa, porque isso ajuda muito, né? Com isso, você constrói a história de acordo com o que o autor está pensando, né? Aí é certa obrigação fazer isso, né? Conseguir construir de acordo com o que o autor imagina. Aí até surpreender e dar ideias, aí melhor ainda. Vamos para Baila Comigo. Baila Comigo, eu acho que para mim, teve uma grande brincadeira e surpresa, que foi inventar roupa de dança colorida, porque só tinha aquelas coisas cinzas e azul marinho, né? A roupa não tinha esse mercado. E eu conheci uma pessoa que sabia fazer, que estava fazendo, e eu fazia tudo lá da Beth. E, enfim, eu acho que chamou muita atenção, foi muito elogiado. Eu dei algumas entrevistas que me perguntavam sobre isso, mas não era o personagem mais dramaturgicamente marca do Maneco, né? Era uma coisa mais alegre, mais solta. O que eu aprendi com o Maneco de dramaturgia, eu acho que vou carregar para sempre. Eu acho que 80%, né, da importância do que é a dramaturgia, eu acredito ao Maneco, que eu aprendi com ele. Fazia várias reuniões na casa dele, né? E aquilo ali são coisas que tem na cabeça que eu... E aí o Ricardo me levou na casa dele, né, para ver uns testes de pessoas, né? Fazíamos esses testes, fazer música. O que falar de Maneco, né? Maneco é Leblon, Leblon é Maneco, Ipanema é Maneco, Maneco é Ipanema, Maneco é Rio de Janeiro é Maneco. Isso aí é uma das coisas mais incríveis que Manuel Carlos deixou, né? O Rio de Janeiro, para todos nós, deixou as histórias mais lindas, as Helenas de Manuel Carlos, né? Não tem como a gente olhar, ouvir falar de uma Helena e não ligar com Manuel Carlos. A Helena ela era intensa e ela era meio sofrida, sabe? E não era glamourizada, então era uma Helena difícil, né? Porque não tinha muito glamour, assim, com a maneira como ela se vestisse, se arrumava, era muito simples, não é que fosse pobre, mas era sem muita vaidade, maquiagem pouca, e ela era sofrida, mas ela era uma mulher forte. Bem, a Vera Fischer é deslumbrante, né? E, enfim, mas ela estava
saindo de uma gravidez. Eu fiquei surpresa quando ela apareceu. Mas isso já tinha sido antes, mas ela conseguiu ficar mais, de um outro trabalho que eu tinha feito com ela, ela conseguiu ficar mais incrivelmente esculpida naquele corpo incrível. E aí tinha logo a primeira cena, que ela bate no carro do Giannichini, ela está indo para a praia e ela desce do... Eu não sei, eu não me lembro direito se ela estava com uma canga e a canga caiu, ou se ela tirou a canga. Eu sei que ela ficou de biquíni no Leblon e parou no Leblon. Um autor incrível, uma pessoa incrível, um coração incrível, uma pessoa que marcou o dia a dia de nossas vidas através das suas novelas, marcou a descida de um elevador através do porteiro, através do manobrista, através do jornaleiro, né? É impressionante a capacidade do Maneco de registrar esse dia a dia em nossas vidas. Ela tinha um business, ela tinha uma clínica de estética e tal. Então ela ficava muito no uniforme. Aliás, aquele uniforme me deu um trabalhão, porque o uniforme não podia ser... Ele tinha que ser... Não é bonito, ele tinha que ser diferente. Eu fiz ele custei a chegar num tecido que... Como é que uma mulher de jaleco pode ser interessante? Aí o dela era de um tecido Panamá, era um Panamá fininho, sabe? Então tinha que um certo brilho e dava estrutura, então não ficava parecendo um avental. E botava por baixo as blusas de seda, e a maquiagem não era muita. Era uma Helena bem suave. Ele não era aquela Helena exibida. Quer dizer, ela se exibida quando ela caiu a canga na porta do Argumento. Realmente aí fechou. Não, eu não enlutei ela, não. Ela continuou do jeito porque ela também não era extravagante. Então, não teve a extravagância, o que chamava atenção, né? Quando ela ia a uma festa. Aí, a primeira festa que teve na novela, o vestido dela era todo de vitrilho branco, uma coisa linda. Enfim, aí era uma roupa tipo parei o salão. A diretora do colégio, né? Ela só era adequada. Ela não era... Não era nada que prejudicasse ela, mas ela se vestia corretamente para o que ela tinha para o trabalho dela, do que ela representava. Como que eu trabalhei essa novela, e eu trabalhava, todas as novelas passaram a ser, eu trabalhei dessa forma, fazendo pesquisa de rua, pesquisa dos ambientes, fotografava, e o Maneco ganhou um álbum, porque como era tudo no Leblon, a gente fez um histórico de até gravar na praia, gravar não, tirar foto na praia, né? No domingo, no sábado, no fim de semana. E não era eu que fotografava, não. Eu tinha uma assistente novinha. Eu dizia para ela assim, fala que você está fazendo um trabalho para a faculdade, senão não vão deixar você fotografar. Que estava retratando o clima, o ambiente de um bairro. E um bairro que se destacou por tinha uma personalidade. O Leblon, eu acho que hoje está menos. Aliás, tudo está menos, né? Mas a novela toda se passava ali em volta da Casa do Maneco, era tudo por ali. Era gostoso de fazer.
Ah, Dias Ferreira era um cenário fixo ali. Era um cenário fixo. Eu me lembro no dia da cena da Bala Perdida, que a gente ficou 3 dias gravando lá, que ela terminava na Dias Ferreira, quando o Tony tomava o tiro. E era um teatro a céu aberto, assim. Era a Dias Ferreira tomada de gente, tomada de gente. E eu me lembro que a gente, na hora do tiro, que ele vai tomar o tiro, alguém bateu uma foto. E teve o flash. E eu falei, hoje em dia a gente apagaria isso na computação, tiraria, mas não tinha. A gente tem que voltar lá só para fazer o tiro. Então a gente retratou as bala perdida, o 174, um assalto que a Lília Cabral acho que morre, que era a Lília dentro de um posto de gasolina. Então ele tinha isso e a gente conseguia fazer isso dentro do Leblon. Que hoje em dia não faz. E isso fez a grande diferença. Eu acho que isso que fez a grande diferença. E o Leblon virou um personagem, né? Ele era o protagonista das novelas do Maneco, era o Leblon. É uma troca, né? Porque o ator, quando lê, ele sente a mesma coisa que eu, como figurinista, sinto. Eu fico pensando em construir uma imagem dessa pessoa. Então, ele sempre colabora. Agora, a maneira como essa coisa acontece, tem umas pessoas que estão extremamente elegantes, esperavam que eu mostrasse, aí davam suas opiniões, mas é uma troca. E às vezes são coisas que vêm do ator e que é gol, entendeu? Não é obrigação deles, mas se eles querem colaborar, eu nunca fui contra, eu sempre acho que não é uma tirania de estética, né? É um personagem que você está criando, né? Cada um tem essa percepção de uma forma, né? A gente esperava fechar, tinha o pet shop também, mas tinha umas que a gente esperava fechar não, tinha umas que a gente entrava mesmo e fazia durante o dia, tinha um pet shop lá que a gente já chegava e estava gravando e estava entrando a mulher levando o cachorro dela e tinha os prédios também, a gente fazia interior de prédio, né? Me lembro que a gente fazia interior de prédio, restaurante, alguns a gente esperava fechar, mas outros eles também eles gostavam daquele lugar ali. A gente não atrapalhava, e eles somavam com a gente. As novelas de Manuel Carlos fazem parte desse fenômeno que moldou o estilo, comportamento e o pensamento social brasileiro. Seus folhetins lançaram tendências de moda por meio de personagens memoráveis, estabelecendo o padrão de estilo da carioca Zona Sul. O casual elegante das Helenas exemplifica bem como essas personagens influenciaram nos guarda-roupas das telespectadoras. No âmbito social, suas novelas tiveram um papel transformador com campanhas de conscientização que trataram de temas de grande relevância, como síndrome de Down, alcoolismo, violência doméstica e doação de medula, promovendo a discussão e reflexão na sociedade. O sucesso e a profundidade dos temas e dos personagens são fruto do trabalho em equipe de profissionais que, ao lado de Maneco, se dedicaram à pesquisa e ao desenvolvimento desses elementos, com um resultado profundamente importante e transformador. Uma pessoa criada ali, né? Vivendo no Leblon e vendo a paixão do Maneco, aquilo ali era uma admiração que eu tinha muito grande, e pelo trabalho dele, pela forma, pela qualidade da dramaturgia que ele conseguia. A gente está falando de um cara que ele começou a fazer televisão quando a televisão começou, né? Então, em 1950, quando a televisão entrou no Brasil, o Maneco já estava ali fazendo, ele é um fundador realmente da televisão. Hoje em dia, se a gente tem ele fez o alicerce, os alicerces de hoje em dia, do audiovisual hoje em dia, que a gente transita hoje em dia, eu acho que tem essas pessoas, o Maneco é uma peça muito importante no que é o audiovisual hoje em dia, né? Da forma que ele fez e da forma que ele colocou ali, que ele impôs aí a forma da gente fazer a dramaturgia. A Edviges, ela era bem simples, né? Ela não tinha grana, ela trabalhava numa cafeteria de
acho que era um colégio, e, enfim, ela devia ganhar muito pouco, enfim. Então, o que é barato e fácil e bonitinho? Eu fiz para ela uns tops de lastex e umas batinhas. Essas foram feitas, não existia. Depois que foi ao ar, passaram a existir. Aí eu parei de ter que fabricar, entendeu? Porque eu fiquei. A gente fazia, porque é um misto. De você fazer o figurino, você. É, é um misto de você encontrar o que você precisa e de você fabricar o que você não encontra. Você fabrica, né? Porque é muito pesado você contar só com a coisa que tem que mandar fazer. Inclusive, sai mais caro, né? Se você encontra uma solução pronta, resolve ali, papum, né? Ele me ligou e falou: Papa, você consegue gravar uma cena de hoje para hoje? Aí eu falei: pô, tá tranquilo, mané, que a gente grava. Aí ele falou assim: então tá, e mandou a cena. Aí a cena era os mesmos dois personagens conversando e uma falava para outra assim: olha, você sabe que aquele poema não é de fulano? Ela falou: quem te falou isso? Falou: a minha professora. Muito burrinha essa professora, hein? Aí contou, explicou. Isso aí foi né, a gente tinha essa possibilidade de fazer isso, que hoje em dia não tem. Mas o mais interessante dessa história foi a resposta do Maneco para super educado, sem crítica, sem violência, mas conseguiu dar a resposta dele lá. Em Mulheres Apaixonadas, nós tivemos um casamento logo no início, né? Eles gostam muito de começar a novela, ou terminar a novela, ou novela. Eles adoram casamento, né? Os autores adoram o casamento. E aí, era longe, era em Vassouras, numa fazenda, uma coisa complicada, com configuração grande, demorado, com um cenário montado em cima de um pasto. Funcionava, mas era um lugar difícil. E aí, a Cristiane Torlone, que fazia a Helena, ela tinha um vestido especial que tinha sido feito. Ela era mãe da noiva. Aí eu me lembro que o vestido era um vestido muito lindo, mas era um vestido todo feito em ateliê, de uma costureira famosa, boa. E nós tivemos 4 provas, porque o tecido era um tecido difícil. O que aconteceu? O vestido que estava perfeito antes do carnaval, quando a gente chega para gravar nesse lugar longe, no meio do nada, numa fazenda, cheio de bicho em volta, figuração. Na hora do vamos chamar a Torlone, a gente nem. Desculpa, o vestido provou 4 vezes, na hora que foi provar, o vestido não estava bom. Aí, meu Deus do céu, aí eu tinha um plano B para uma roupa da Suzana Vieira. E era um vestido vermelho comprido. Aí tinha uma história que não se usa vermelho em casamento. Bem, se não se usava, passou a se usar, porque ficou muito bom na Cristiane, ela ficou feliz. E o Ricardo Otis, que estava dirigindo, já tinha chamado 2 vezes a Cristiane. Eu não sabia o que dizer. Eu disse, meu Deus do céu. A gente tentou consertar e piorou, sabe? É uma situação no meio dos bois lá, não dá. Essas coisas a gente sofre. Me lembro que às vezes estava atrasado, o Maneco está atrasado, o Maneco não entrega o capítulo, ele vinha com as cenas de 10 páginas, 11 páginas, ele falava assim, pronto, já não tem mais. E o elenco conseguia fazer muito bem, porque não tinha, era muito coerente as cenas do Maneco. Foi, eu acho que o último capítulo, eu não lembro porque eu me confundo muito entre Laços e Mulheres, porque para mim aquilo foi tudo uma coisa só. A gente fez o último episódio do Laços de Mulheres com o primeiro bloco no ar e o último bloco sonorizando. A gente não tinha praxe de exibir do Projac. A gente trouxeram uma antena, um caminhão e a gente exibiu do Projac. Então isso aí era uma recorrência com o Maneco. No último capítulo, esse foi realmente bem tenso.
Mas aconteceu várias vezes de estar já botando o capítulo, a novela das 7 no ar, a gente terminando o capítulo do Maneco, porque existia essa urgência. A gente sabia trabalhar com isso. Primeiro você monta isso dentro do estúdio, do teu guarda-roupa, monta, e eu costumava montar com opção para se alguma coisa desse errado, tipo, nunca mais deixei de levar uma opção para um lugar, para uma externa, nunca mais. Porque eu achei que não ia dar errado, enfim. Mas tinha uma opção, estava lá. E aí você monta de acordo com o roteiro, né? Deixa aquilo montado e separado para ir para dentro da condução que for, ônibus, às vezes quando tem muita figuração é caminhão, porque aí a figuração troca de roupa dentro do caminhão. É de verdade isso, é de verdade, porque tocava mesmo. E ele era um cara muito. Ele queria o elenco, ele sabia quem ele queria, né? Quem ele sabia, ele era muito crítico com o elenco, né? A gente fazia milhões de reuniões para acertar o elenco dele, né? Ele sabia que ele dependia muito daquelas pessoas ali. É isso, Maneco emociona mesmo, emocionou muita gente, né? E eu não consigo enxergar sucessor, sabe? A gente fica buscando, né? Mas era uma coisa, eu acho que foi o que você falou, essa coisa dele ter sido um jornalista, ter mesclado junto com a dramaturgia, escrever, um cara que começou com a TV, quando a TV começou aqui, né? Então a gente, felizmente, eu acho que Maneco é único, né? É igual ao Zico. Você vai, eu leio a cena e leio não só a cena, como a sequência do antes e do depois. Que para você vestir uma coisa, você tem que saber antes como é que estava acontecendo e depois o que vai acontecer, porque senão você vai dar errado. Era um figurino de jovem, né? De qualquer jovem, camisetinha, uma jaqueta jeans ou uma malha, shortinho, tênis sem meia. E eu figurino de uma jovem, né? Não tinha nada assim, os vestidos bonitinhos. Mas tinha uma coisa que marcou muito, que ela ficava muito em casa e ela se envolve com um homem muito mais velho que ela, que era o Zé Maia, que ele estava ali de férias e se encanta com ela. E ela ficava de calcinha e camisetinha. E tinha um colar que a gente fez especialmente, foi um achado, uma estrela, era uma estrela, uma estrelinha. Uma estrelinha não, era uma estrelona. E foi o acessório que ela usou o tempo a novela toda, a série toda. Muito bem. Um dia, aí estávamos já com a novela no ar, e a novela não, a série, mas é que era uma série longa, por isso que eu estou chamando de novela. Eu fui no Saara e estavam vendendo um kit Anitta, que custava R$10, era calcinha, camisetinha e estrelinha. Kit Anitta. Todo o trabalho que eu consegui desenvolver foram praticamente 3 novelas, uma minissérie, sabe? Momentos lindos. Ele me deu o maior presente que pode ser dado a uma pessoa, que é fazer uma minissérie sobre a minha mãe, né? Que ele falou assim, não, Jaime, pode deixar comigo que eu vou fazer a coisa mais linda do mundo. E realmente fez uma das coisas mais lindas do mundo. Ele sabia retratar muito bem a vida. Ele teve uma vida muito dura, o Maneco, então ele conseguia colocar aquilo nas palavras, nas cenas, e um cara muito generoso, quer dizer, generoso, mas severo. Aprendi muito com ele, assim. Ele, quando era bom, quando era ruim, ele falava, é ruim por isso. As críticas dele eram muito construtivas. Olha, talvez as roupas de festas que foram mais expressivas, porque no dia a dia elas eram profissionais que estavam ali, que não era para dar show de roupa, que era para dar... Elas eram elegantes e elas eram corretas, então
mas assim, eram bonitas as roupas. Em Laços de Família, a Vera Fischer usava muito camisa de seda, com calça seca. Isso ficou a marca dela, porque ela botava um jaleco por cima, sempre. A maior parte das cenas dela eram dentro do trabalho dela. Mas nas festas, quando saía, e as roupas do Japão foram bárbaras. Caprichei. Eu morei no Leblon. Eu morei no Leblon dos 9 anos até os 20 e alguma coisa, 21. Morei no Leblon. Eu era a menina do Leblon, entendeu? Mas eu não ia praia no Leblon, eu ia em Ipanema, ia no Arpoador. Bem, e eu acho que o Leblon tinha uma coisa assim diferente de Ipanema, não sei te dizer, talvez. Não sei te dizer exatamente o que é. Talvez tivesse uma elegância, sabe? Uma coisa de bem-nascido, sabe? Gente educada, bem-nascida. Maneco aparecendo nas gravações era o clássico, né? Eu já ficava esperando. O Leblon falava, daqui a pouco vai aparecer o Maneco, né? E a gente, eu nunca acertava. Eu falava, hoje ele vem, hoje ele não vem. E ele, porra, chegava ali, né, cara? Ele era, né? Eu vi ser ovacionado pelas pessoas. Não era pela equipe, não era pelo... Era a galera do Leblon, cara. Ele fez o Leblon ser um protagonista. Toda novela, acho que eu fiz, ele era o protagonista. Então, ele era muito querido no Leblon, muito querido no Leblon. E de vez em quando ele dava umas insertazinhas lá nas gravações. Ele sabia que estava gravando. Ia lá, alguém falava, não sei o quê. Era Dias Ferreira. Dias Ferreira... a gente morava na Dias Ferreira. Tinha o guarda da Dias Ferreira, que era o Tavares, tinha Argumento, as meninas do Argumento, que eu não vou lembrar o nome, a do bar do Galeto, a do Pet Shop. Então ele passava por ali, a Rio Lisboa, a padaria Rio Lisboa. Então o Maneco é o símbolo de uma dramaturgia que muito pouca gente, que vão sobrar muito poucos autores que têm essa capacidade que o Maneco tem de contar a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil e falar sobre as mulheres, né? Então eu fico aqui pensando como que vai ser daqui para frente sem ele, né? E para mim fica difícil imaginar. Então hoje é um dia muito especial que a gente está reverenciando um dos maiores autores da história da televisão brasileira. Eu vivi muito Leblon de bicicleta, era delicioso. Então, eu acho que essa coisa dele contar histórias do Leblon, você sabe que a gente recebia, às vezes, não tinha e-mail, eu recebia texto debaixo morando já aqui, debaixo da porta para gravar no mesmo dia. Uma cena que ele quis botar. Eu me acostumei. Aí sabe o que eu vou contar agora? Eu vou contar para você, Maneco. Sabe o que eu fiz com a minha equipe? Porque depois da segunda novela eu aprendi que a gente tinha que imaginar o que o Maneco escreveria para essa cena. O que ele iria escrever essa semana? Eu chamava a minha equipe, que estava disponível ali por perto, porque as outras às vezes estão gravando, e disse assim, olha, o que vocês acham que vai acontecer na semana que vem? E era muito divertido isso, e a gente montava isso. Porque a gente pegava o que estava acontecendo e o que poderia vir a acontecer. E aí era isso que ele fazia, só que ele fazia lá, como um grande escritor e tal, e tinha lá as conversas dele, né, com o pessoal do bairro, mas a gente dava palpite. Você sabe que funcionava? Ele disse, vocês acham que ele vai ficar noivo? Eu acho que semana que vem vai ter um noivado. Eu acho que está na cara que vai ter um noivado. E olha, acontecia. Você pensando junto com a cabeça do autor, você tem as coisas na mão. Ele tem uma seriedade, uma leveza. Ele é um contador de história.
Ele é um contador de história e muito bom. Querido Maneco, eu te amo. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que você fez de lindo na vida de todos os brasileiros, né? Na minha vida, né? Como filho de Maísa, e a capacidade que você tem de entrelaçar todas essas histórias, de colocar na boca desses personagens textos tão lindos, palavras tão incríveis. Então, Maneco, amamos você, o Brasil ama você. Mudou bairro, mudou. Ele é de uma importância muito grande. O Maneco na vida de todo mundo, não só do Leblon, o cara no Estatuto do Idoso. O Maneco ele fez parte disso, sabe? Ele mudou muita coisa. Ele é um cara, é um ícone aí que a gente está falando, que é muito, tem que ter muito respeito com ele. Estou há 44 anos trabalhando nisso. E eu tenho ele lá no meu pedestal, sim. O Manuel Carlos eu tenho no meu pedestal, sim. Tem algumas pessoas que são especiais e o Maneco está ali dentro dessa galera aí.